Olá, de novo, dando continuidade às nossas aulas. A gente vai continuar hoje com vírgula. Por que vírgula? Porque muita gente não sabe usar vírgula na redação, né? Então, eu achei interessante continuar essas aulas que eu já tinha desistido de continuar, porque não estava vendo ninguém assistindo, mas enfim, vamos lá. Então, meu nome é Luziana, eu sou professora de português e inglês, formada pela UFAL em 2004, né, e fiz um curso de atualização para a nova lei, a nova ortografia, né? Novo acordo ortográfico, desculpa. Então vamos lá. Eu não vou fazer cortes nesse vídeo, então se eu errar eu vou continuar e assim por diante. Então, para vocês verem que professor de português, professor de qualquer matéria, às vezes se engancha na hora que está falando, né? Na sala de aula também. A gente tem maneira de cortar os vídeos para não ficar muito comprido. Mas vamos lá. Então, o que é a vírgula? Os professores têm maneira de dizer para a gente, para mim também disseram e eu fiquei um tempão sem saber, que vírgula é usado para dar uma pausa na fala. Mas se fosse assim, eu sou uma pessoa asmática, então eu tenho mania de dar pausa para respirar. Eu não posso falar sem respirar, então. Eu fiz uma cirurgia com vocês, como vocês já sabem, ou quem já viu meus vídeos já sabe, que era de um cisto no nariz, no seio nasal, e isso impedia que eu respirasse direito, eu não sabia disso. Então, isso também causa a gente dar pausa. Então, dizer que a vírgula é uma pausa na fala, só isso não adianta. Então, segundo alguns gramáticos, né? Como, por exemplo, tem um gramático que eu mostrei a vocês, Sacconi, né? Segundo ele, segundo Sacconi, segundo outros, a vírgula é um sinal que serve para indicar pequena pausa na leitura, mas, sobretudo, mudança de entonação. Esse mas, sobretudo, já teve a vírgula aí, mudança de entonação. Por exemplo, se você lê, o homem que trabalha vive melhor. Você também pode dizer, o homem, vírgula, que trabalha, vírgula, vive melhor. Significa que só o homem que trabalha é que vive melhor. Não é só aquele que trabalha. Então, você quando usou a vírgula, você quis especificar, o homem que trabalha vive melhor. Se você não quisesse especificar, assim, dar uma ênfase nesse item, você não precisaria usar a vírgula e estava muito bem. Essa vírgula, como o povo diz, é a famosa vírgula opcional, mas não é bem opcional. Você quis dizer uma coisa, você quis especificar alguma coisa, você quis dizer, não é todo mundo, é só aquela turminha que trabalha, vive melhor. Então, vamos lá. Então, quais são? Existem algumas regras, e eu coloquei aqui um papel do lado, mas eu não queria ficar olhando para baixo, então, mas vamos lá. Que antes eu não seguia tópico e o vídeo ficava faltando alguma, não é faltando, mas ficava muito comprido, mas vamos lá. Existem seis tipos de uso da vírgula, mas eu queria que vocês aprendessem como eu explico para os meus alunos de ensino normal, né? Porque eu ensino igual, tanto para ensino normal quanto para vocês, que é o curso que eu resolvi fazer. Então, tanto na aula normal eu digo. Lembrem sempre que foi o que me ajudou quando eu não sabia, né, antes de ser professora, antes de terminar a universidade, já no primeiro ano da universidade eu estava tendo dificuldade, porque eu não entendia porque a professora dizia que está errado, e não dizia o porquê. Então eu vou dizer por que a frase na ordem direta
você não usa a vírgula. Então, a frase na ordem direta não há necessidade de usar a vírgula obrigatória, só se for opcional, mas obrigatória de jeito nenhum. Então, como é a frase em ordem direta? Vamos lá. Você diz assim: eu fui à praia ontem. Então, tá em ordem direta. Eu, sujeito, fui o verbo. A praia faz parte do predicado. Então, eu fui onde? À praia. Quando? Ontem. Esse quando, a gente só... Então, sujeito, verbo, predicado. Sujeito, verbo, predicado. Mesmo que você disse. Que você diga a praia suja ontem. Mesmo que você coloque esse suja, é uma qualidade que você deu à praia, então é uma qualidade que você quis acrescentar, mas mesmo assim não alterou. Sujeito, verbo, predicado, não mudou a ordem, né? Se você pegar o predicado e botar na frente do sujeito, você já deixou de ser frase direta para ser frase indireta. Né? Então, oração indireta, como a gente diz na gramática, oração indireta. Mas falando popularmente, frase direta e frase indireta. Oração direta e oração indireta. Né? Indireta, como é que você faz? Vamos lá. A praia, vírgula, eu fui ontem. Então, você disse, a praia já está deslocado. Ele era para estar depois de verbo e você deslocou ele da frase. Então, você pegou um advérbio serve para dizer o modo que uma coisa foi feita, serve para negar, eu não fui à praia ontem, então, serve para negar, serve para afirmar, sim, eu fui à praia ontem. Quando você botar sim, você vai ter que botar vírgula, eu fui à praia ontem, porque esse aí é o advérbio, e o advérbio saiu do lugar dele, que é lá no predicado, para ficar antes do sujeito. Veio antes do sujeito, quem começa a frase é o sujeito. Você mudou, você tem que botar uma vírgula, né? Aí você diz, sujeito passivo, sujeito ativo. Não importa, importa que é sujeito e a ordem correta, a ordem direta, a ordem direta da frase não recebe vírgula, não é obrigado a botar vírgula. Mas vamos lá adiante. Entendido isso, eu fui à praia ontem. A praia eu fui ontem. Ontem, vírgula, eu fui à praia. Então, a praia, vírgula, eu fui ontem, ou ontem, vírgula, eu fui à praia. Mas vamos lá então, que esse vídeo já está com 8 minutos. Vamos lá. Então, usa-se sempre a vírgula para separar palavras da mesma classe. Quando você tem palavras da mesma classe, você vai usar vírgula. Quando são de classes diferentes, você vai usar ponto e vírgula. Por exemplo, uma lista de objetos, né? Você vai usar ponto e vírgula porque eles não são. Vamos lá. Classe seria verbo, predicado, verbo, substantivo, adjetivo, advérbio, isso é. Por exemplo, a casa tem quadros, banheiros, sala e quintal. Então, tudo isso é substantivo, é o nome dos lugares. Eles são partes da casa, também esse item. São partes da casa, eles têm uma relação entre si. Vamos lá, segunda regra. Para separar vocativos. Vocativos é quando você diz, ei, fulano. Então, ei, vírgula, João. Né? Então, você já chamou a atenção, vocativo, você chamou. Alô, vírgula, fulano está. Então, você já é um vocativo. Mas vamos lá, então. Para separar aposto. Aposto é uma explicação que a gente coloca na frase, só para dar uma informação a mais. Por exemplo, Luciana, vírgula, a professora de português, vírgula, está no cinema hoje. Né?
Eu queria, se você já sabe quem é Luciana, você poderia dizer, Luciana está no cinema hoje, você não precisava botar vírgula. Mas como você quis dizer quem é essa Luciana que você está falando, então você usou. Você chama isso de aposto, essa informação que você colocou a mais. Então, vamos lá. Por exemplo, Maceió, vírgula, a capital de Alagoas, vírgula, é o paraíso das águas, como a gente diz aqui. Vamos lá. Vou mudar o ventilador de lado porque está me fazendo tossir. Vamos lá, continuando. Para separar palavras e expressões explicativas, você vai usar a vírgula, obrigatoriamente. Palavras e expressões explicativas, retificativas ou continuativas. Que é o que eu falei, né? Por exemplo, gastamos R$1.000, isto é, tudo que tínhamos. Esse isto é para explicar. Eu digo, olha, eu tinha R$1.000, vírgula, era tudo que eu tinha, vírgula. Isto é, vírgula, tudo que eu tinha. Tá dando para entender. Assim, não precisava ele explicar isso, mas como ele explicou, então ele teve que usar a vírgula. É obrigatório usar essa vírgula aí para dizer, olha, se eu tirar isso aqui da frase, eu estou dizendo para você, se eu tirar isso aqui da frase, não vai alterar a frase. Se eu tirar essa informação, mas como você botou a informação, você vai ter que botar a vírgula. Sexta obrigatoriedade do uso da vírgula. Antes de todas as conjunções coordenativas, vocês têm que aprender o que é conjunções coordenativas para depois saber. Por exemplo, porque, mas, né? Então, conjunções coordenativas. Menos, diante de e nem. Que são quando elas são aditivas. Por exemplo, eu e você estamos usando aí uma aditiva, então você não precisa usar a vírgula. A conjunção ou i, né? Eu e você, né? Quando equivale a mas, aí ela vem precedida de vírgula. Por exemplo, ela pensa uma coisa e diz outra. Então, quando você diz ela pensa uma coisa e diz outra, você está substituindo o mas pelo i. Mas, porém, todavia. Mas, lembrem, mas é M-A-S. Okay? M-A-S. O mais com i, M-A-I-S, significa uma soma. Então, mas, porém, todavia, é com M-A-S. E quando o I, a letra E, com sentido de conjunção I, vem com o sentido de mas, você usa a vírgula. E quando ocorre repetição do nem, usa-se também a vírgula. Nem estudou e nem trabalhou e nem estudou. Então, nem trabalhou, nem estudou, nem quer ajudar em nada. Então, esse nem repetido, você sim usa a vírgula. Outras 4 regras do uso obrigatório da vírgula. Antes de elementos coordenativos e correlativos. Por exemplo, não só, por exemplo. Ifigênia não só pediu, mas exigiu justiça. Ok? Então, não só. Diante de não só, depois de não só, você vai usar o mas, então você usa a vírgula.
Vamos lá. Oitavo. Ou seja, oitava regra. Para separar todas as conjunções adversativas e conclusivas no meio da frase. Adversativa seria a que dá o mas, porém, todavia, no entanto, entretanto. Então, antes das adversativas, mas não estudou, mas, então, porém, todavia, no entanto, entretanto. Não, então, estou triste, não estou, porém, decepcionado. Então, para separar todas as conjunções adversativas e conclusivas, conclusiva, em suma, portanto, logo, concluímos que, então você bota a vírgula. Depois, no caso, né? Depois desse, concluímos que, vírgula. Né? Então, em suma, vírgula. Ok? Em resumo, vírgula. Concluímos que, vírgula. Né? Então, vamos lá. Nono. Antes da conjunção é, quando tem início nova oração na frase, com sujeito diferente. Exemplo. A mulher se levantou e caiu a muleta. Então, antes da conjunção e, quando tem início nova oração na frase com sujeito diferente. Então, o sujeito diferente é a muleta, né? Então, a mulher se levantou. A mulher é a sujeita dessa frase levantar. E caiu a muleta é o sujeito dessa frase. A muleta caiu. Então vamos lá. Décima obrigatoriedade. Para separar qualquer oração que venha antes ou no meio da principal. Antes ou no meio da oração principal, se você vai colocar outra frase, você vai botar vírgula. Exemplo. Quanto maior é o mérito, vírgula, maior é o número de invejosos. Susana, vírgula, que a todos encantou, vírgula, é a minha mulher. Outra coisa, toda oração reduzida vem separada por vírgula, independentemente da sua localização no período. Por exemplo, você diz, estudou e trabalhou e fez todas as tarefas de casa. Então você tem aí, para não repetir a pessoa, fulano estudou e trabalhou, você tem outras frases juntas, então você vai botar vírgula, vírgula, vírgula. 11, a 11ª obrigatoriedade. Para separar as orações adjetivas explicativas. Exemplo, de novo, né, que é a explicação de novo. Brasília, vírgula, que é a capital da República, vírgula, foi fundada em 1960. Aqui, nessa questão, é a mesma que eu falei sobre a explicação, sobre o aposto. Só mudou o nome do bicho, né? Que chegou a oração adjetivas explicativas e não falamos mais em aposto. Então, as explicativas, assim como Maceió, a cidade, Paraíso das Águas, é a capital de Alagoas. Maceió, o Paraíso das Águas, vírgula, Maceió, vírgula, o Paraíso das Águas, vírgula, é a capital de Alagoas. Vamos lá. 12ª explicação. A obrigatoriedade. Para separar adjuntos adverbiais longos.
Exemplo: depois de algumas semanas de duro e intenso trabalho, vírgula, vamos para casa. Então temos aí um adjunto adverbial muito longo. Depois já está dizendo tempo. Depois de algumas semanas, então depois de algumas semanas, você está dizendo o tempo que decorreu, né? De duro e intenso trabalho. Duro e intenso é intensidade, modo. Duro e intenso trabalho. Então o modo do trabalho é duro e intenso. Então você tem adjuntos adverbiais longos aqui. Tudo isso, o adjunto é assim, ele está junto do nome. Então ele acrescentou informação ao trabalho. O trabalho é duro, né? Então é longo. E vamos lá. Os adjuntos adverbiais curtos não exigem a vírgula, a não ser que se deseje pausa por algum motivo. Exemplo: depois disso, voltamos para casa. É interessante porque assim, quando você faz uma prova de vestibular, os professores dizem a você que é obrigado. Eu não vou dizer a vocês que não façam isso, porque é capaz de, se vocês forem seguir assim, conselho de alguns livros que dizem que não faça, pode ser que o cara que está aplicando a prova do concurso não leu o que você leu. Então, mas, segundo Sacconi, se o adjunto adverbial é curto, você não precisa usar vírgula, segundo Sacconi. Mas segundo o vestibular, você vai ter que usar vírgula no curto ou longo. Por que eu digo isso? Porque eu sempre uso outrora, vírgula. Gostávamos muito de ir à praia. Outrora é antigamente, gostávamos muito de ir à praia. Isso é uma palavra só, mas eles já disseram para mim que eu tinha que usar a vírgula depois de outrora. Então, antigamente, ano passado, é curto, mas eles dizem que tem que usar a vírgula. Então, antigamente, vírgula, tudo era diferente. Ou, antigamente, tudo era diferente. Com vírgula, sem vírgula. É isso que eu acabei de falar. Importante, não se emprega a vírgula entre o sujeito e o verbo, ou entre o verbo e o complemento. Só entre, se vocês tiverem, como eu falei, né, eu já falei isso, o sujeito, desculpa, lançar aqui. O sujeito, a ordem correta da frase, sujeito, verbo, complemento, ou sujeito, verbo, predicado. É a ordem correta da frase. Então você não tem necessidade de usar vírgula aí, eu estou batendo na mesma tecla. Então, antes de abreviatura, etc. Por quê? Porque significa e outras coisas. Então, antes de etc, você vai dizer assim: comprei um fogão, uma geladeira, um ferro de passar e etc. Então você não vai usar uma vírgula aí, vírgula etc. Você vai dizer e etc. porque pronto, você não vai dizer mais nada. Enfim, eu acho que tá de bom tamanho, né? O gramático que eu usei para os exemplos com mais frequente foi Sacconi, porque é ele que fez. Eu tenho a gramática dele, mas vocês podem usar outros, né? Eu não estou fazendo propaganda do Sacconi, mas é muito bom. Então, obrigada. Obrigada por mais uma vez assistirem minha aula. E mais uma vez continua gratuito, continuo sem ganhar nada por isso, né?
E um beijo e fiquemos com Deus.